Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui, Teologando. Meu nome é Wallace. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Rafael. E hoje o clima aqui vai esquentar um pouco, porque a gente vai falar sobre pentecostalismo. Eita, glória. É hoje, né? Então assim, meus irmãos, esse tema é muito complicado, a gente sentiu um pouco de dificuldade para falar sobre esse tema porque é muito espinhoso, tá? E porque a maioria das igrejas no Brasil são pentecostais. Então, esse vídeo é para você, tá bom? Para que você reflita um pouco sobre o que a gente vai falar aqui, porque não é fácil, tá? Então, a gente vai começar explicando aqui o que é o Pentecostes, o que é o pentecostalismo. Sua tá? definição. A definição que a gente encontra na Bíblia, na história, tá bom? E o pentecostalismo, ele é para os judeus uma festa judaica, todos nós sabemos disso. Era uma festa praticada, se não me engano, anualmente, né? E eles chamavam de cega, eles chamavam de festa das semanas. E a gente tem alguns versículos aqui para corroborar com o que a gente está falando. O significado de Pentecoste é quinquagésimo. A sua definição grega e helenística, ela traz consigo a celebração da colheita do trigo, das 7 semanas da colheita do trigo para o Senhor, onde estavam as suas melhores ofertas para Deus. É porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso que esse é o nome. Só que esse nome Pentecostes, ele é uma tradução grega. Ele não é equivalente ao idioma hebraico. Tá? No hebraico o significado é outro. Então essa é a forma grega de dizer festa das colheitas, festa das semanas. Então não tem nada de santo, sacrosanto nessa palavra, né? Que se diz pentecostal. Nessa expressão. Que se diz pentecostal. Tem que dar uma estudada aí para saber do que está se chamando, né? A primeira passagem da evidenciação do Pentecostes está bem explícito aqui, Levíticos 23, 15, 3. Eita. Que diz: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês oferecerão ao Senhor o primeiro feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Então aí, ó, são 7 semanas, né? Então já começou a mostrar o que era a festa de Pentecostes, tá? E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9, né, Vinícius? Diz assim: 7 semanas contarás desde que a foice começa na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Vou ler o versículo 10. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, e o que deles será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então essa festa do Pentecostes é uma celebração, é uma forma de agradecer a Deus pela colheita, pela plantação, pela bênção divina, né? E o que a gente tem que atentar muito nesse aspecto Pentecostes, a gente vai dar uma pincelada aqui sobre a história do Pentecostes, como ele surgiu, sobre as suas ideologias, sobre as suas crenças, que é importante a gente ter essa noção nos dias atuais. A gente habita em um meio pentecostal. Vamos cortar mesmo. Não está sendo fácil, é difícil, é espinhoso. Se você congrega um ministério grande ou não, se existe, como a gente falou no nosso vídeo anterior, discrepâncias, se existe até mesmo algum tipo de ideia que não está de acordo com a Bíblia, se você toma conhecimento disso, o que você vai fazer? É complicado você expor isso para a igreja, para as pessoas. Então, é um trabalho que requer muita paciência e muito também dedicação, e também poder saber a maneira correta de falar, para a gente não falar besteira, não se exaltar em nenhum momento.
Por isso que a gente está com os papelzinhos aqui, porque a gente não é fácil, tipo, se estudar sobre o pentecostalismo tem uma linha que tem mais de 100 anos, né, atrás, então você montar uma linha de raciocínio e juntar ela com os dias atuais é complicado. Mas se você estudar, eu acredito que todos têm acesso à informação, não é possível, a gente está no mundo da informática, né? Então você que tem acesso à informação, então pesquise, leia a Bíblia, vá saber o que você ouve primeiro. O apóstolo Paulo ele mesmo disse, né, que os crentes de Beré, né, ele elogiou os crentes de Beré porque eles examinavam as escrituras, né? Eles examinavam as escrituras, eles não engoliam tudo que lhes era passado. Então, nesse aspecto, a gente meio que tem que ter um ceticismo, né? Com certeza. Né? Mas não é também se prender à liturgia do culto, porque muitas pessoas eliminam de fato todo o pentecostalismo, mas também agem com frieza nas igrejas e só pensa na liturgia e priva o acontecimento real do Espírito Santo, que ele se envolve certamente no nosso meio. Então o que a gente propõe aqui é mais ou menos um meio termo do que tudo que deve ser feito, deve deixar o Espírito Santo agir, como ele está em nós, não simplesmente um toque dele, mas ele habita em nós. É isso mesmo. A gente comentou no nosso último vídeo, que foi um vídeo mais de apresentação, a gente não tinha um intuito tanto em entrar em contextos tão complicados, mas o que a gente citou é verdade. Existem pontos positivos na religião, existem também pontos negativos na religião. E você saber entender todos esses pontos é fundamental para que você não caia em heresia. Porque se a gente for para as escrituras elas dizem para a gente tomar cuidado com as heresias, para a gente examinar as escrituras, porque iriam surgir muitos falsos profetas, muitas ideias distorcidas do evangelho, apostasia. E às vezes a gente até pensa, apostasia só sai da igreja, não está vindo no templo, né? Porque a igreja somos nós, tá? A igreja é o conjunto, igreja, eclésia, a comunhão, é a eclésia, a igreja, é as pessoas, é a comunidade, é o ajuntamento, não é o templo, tá bom? A igreja não é o templo, tira essa ideia da cabeça, senão se a gente pensar que a igreja é o templo, a gente está menosprezando o sacrifício do Jesus na cruz também. De Jesus na cruz também, o primeiro mártir, Estevão, né? Sim. Estevão, que morreu lá pregando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, entendeu? Então, se a gente pensa que a igreja, o templo é a igreja, a gente só vai cultuar aqui, a gente só vai buscar a Deus no templo. Só vai orar, só vai ler a Bíblia aqui, e ainda muitas vezes contextualizado com a mensagem que está sendo passada, e não com a Bíblia, às vezes o que a Bíblia que se propôs no contexto que está escrito. Então a gente tem que ter essa visão, tá? Então, para tornar isso um pouco mais claro para você que está nos ouvindo, a gente vai falar um pouco da origem do pentecostalismo, tá? A gente já sabe, a gente já citou aqui que pentecostalismo é uma festa judaica, então não faz sentido você se chamar de pentecostal, apesar de eu não ter nada contra a pessoa chamar de pentecostal, tá? Assim como também não tenho nada contra se chamar de cristão, todas essas coisas, evangélico, então o negócio não vai pegar muito bem para mim. Como começou o pentecostalismo, né? A gente tem uma linha de história que ela data desde 1904 a 1909, tá? Alguns discordam e o tempo é um pouco pequeno, tá? Então ela está mais ou menos encaixada nesse tempo, de 1904 a 1909. Nós temos a presença do ilustre Charles Fox Parham, que foi o precursor, a ponte que levou ao início do pentecostalismo, tá? Eu não vou contar sobre a história da vida dele, mas eu acredito que muitos devem conhecer, porque ele é uma imagem icônica do pentecostalismo, mais precisamente na manifestação das línguas estranhas. A origem do pentecostalismo é anterior a toda a sua ascensão durante a Rua Azusa, começando ali no movimento avivalista, no dispensacionalismo e vários outros movimentos que deram caminho para a entrada do que nós conhecemos como pentecostalismo hoje em dia. É isso mesmo, ele começou bem antes, né, do que é datado aqui, né? Começou com essa ideia avivalística, que é uma ideia boa, não é uma ideia ruim, entendeu? Eu acredito que a gente tem que ter na mente, assim como o Lutero, né? O Martin Lutero, ele, apesar de ter tido uma visão muito evolucionária,
ele também, analisando a Bíblia de uma forma diferente, ele também teve essa visão do avivamento. É necessário avivamento. Mas esse avivamento não quer dizer que é só o poder que a gente vê hoje. Não é isso. O que é o avivamento? O verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é aquele que vai influenciar na sociedade. A sociedade, a partir desse momento, vai mudar o seu aspecto de visão, de concepção do mundo. Vai causar um baque na sociedade e vai mudar a forma de pensar sobre o Evangelho. Isso, e completando, ela vai transformar as pessoas e não somente um momento de alegria e regozijo. Não é somente isso. É um momento que as pessoas vão ser transformadas através do Evangelho mesmo. A gente não está negando de fato o que o Espírito de Deus realmente faz e afeta em nossas vidas. Você pode ver que vários reformadores, vários ícones do cristianismo, eles tiveram experiências como Spurgeon, Calvino, Lutero, tiveram experiências com Deus, avivalistas no sentido mais prático, e a gente não está eliminando esses fatos, a gente só está criticando o movimento pentecostal que hoje é disseminado nas nossas mentes. A gente não tira da nossa cabeça o que a gente liga muito, tudo que acontece na igreja sendo o Espírito Santo, mas de fato não é. Como a gente disse no último vídeo, o que levou a gente a fazer isso é a questão religiosa, tá? Eu, particularmente, aqui nós como eu disse no último vídeo. Sempre. Isso é a festa. É a festa. O demônio! É a festa. A gente vai cortar, eles vão associar a mim já, eu já falei meu nome. Então, assim, o que a gente no último vídeo é que a gente não tem nada, eu particularmente, não tenho nada contra a religião. Muito pelo contrário, como eu disse no último vídeo, eu acredito que ela é um grande veículo que nos conduz. Primeiro, é um veículo que nos ajudou a chegar a Deus. Que mantém a palavra de Deus constante. Que mantém, porque vamos ser sinceros, se não fosse a Igreja Católica, mesmo com os erros que ela teve, que teve vários erros, muitos erros, demais, mas se não fosse a Igreja Católica, o acesso à Bíblia, o acesso às Escrituras teria sido um pouco mais complicado. Lutero não teria se revoltado. Também, a disseminação e os ensinamentos que elas trouxeram para várias pessoas, os jesuítas e diversas coisas que vieram mais pra frente, né? Então, é importante a religião, mas como a gente citou no último vídeo, nós não podemos viver influenciados diretamente pela religião. Com certeza. Né? A gente tem que viver influenciado diretamente pelas Escrituras, pelo Evangelho, por Cristo. Não vou citar o nome da igreja, não, mas eu conheço pessoas que batem no peito e defendem o ministério cristão. Denominação, né? A denominação, acima de Cristo, acima de Deus. Eu não sei se essa é a intenção, mas elas defendem até cegamente. Com certeza. Aí veja bem, uma pessoa que defende o ministério, que não é errado, tá? Mas tem que ter uma ponderação. Você pode colocar as doutrinas do ministério também, às vezes, acima da Bíblia. Com certeza. E esse é o problema da religião. Esse é o problema. É que vai instituir um caráter nosso, que a gente vai ver a igreja acima das coisas, acima de tudo, em primeiro lugar, sendo que Deus é o primeiro lugar. Deus faz a obra na nossa vida e a gente não pode se prender à religiosidade. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essa. Aí eu penso assim, poxa, será que essa sociedade cristã, mais precisamente os católicos, eles não entendem isso, não tem nenhuma manifestação, não tem nenhum tipo de gol da Alemanha. Não tem nenhum tipo de manifestação contra esse tipo de ensinamento, de ideia, porque se a gente analisar as Escrituras, ela está acima de tudo, porque ela é a palavra de Deus. E quem criou a religião?
Foi um homem, foi E a- retórico. E a Bíblia é a verdade absoluta que nós temos que seguir. É a própria palavra de Deus. Nós sabemos que a sociedade ela é muito relativista, né? Ela tende a relativizar e a subjetivizar a verdade do que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia não, ela é absoluta. Então nós, cristãos, evangélicos, Católicos. protestantes, católicos, que nós utilizamos a Bíblia como nosso meio, nós devemos seguir a Bíblia à risca. É isso mesmo. Se a gente analisar o que a gente vai encontrar nas Escrituras, que Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. O que eu entendo disso é que toda a interpretação hermenêutica, toda a exegese, tudo que você interprete da Bíblia, ela tem que estar ligada com Cristo. Ela tem que estar sincronizada com Ele. Tudo aquilo que está fora de Cristo, cabe o quê? Ser lançado fora. Eu perguntei, mas eu respondi. Com certeza. Cabe ser lançado fora por quê? Porque não vai agregar pra gente. O que agrega pra gente é a sã palavra, é a sã doutrina das Escrituras. Entende? É isso que vai trazer, é o alimento, é o pão da vida. Senão tem risco de a gente ficar que nem os fariseus, né, que acabaram criando coisas a partir da lei que eram às vezes até mais valorizadas que a própria lei de Deus. Eram entendeu? religiosos. Isso, com certeza. Religiosos. Por isso que a religião é um prato que se come vazio. Não. Tá bom. Não, esse vai ficar, esse ficou legal. Quanto mais religioso, menos de Deus a gente tem. Com certeza. Então, quanto menos religioso, mais de Deus a gente tem. Entendeu? Eu acho que eu acertei aqui, né? Eu acho que sim. Vamos parar para refletir depois. Vamos parar para refletir. Para ficar o contexto mais acessível, né? Eu acredito que muitos conhecem a história, eu vou falar sobre o Charles Fort Parham, que é o tema